Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só então, passando aqui para comentar um casinho da vida real, né? A vida como ela é, tá? Tá ali a data, tá? Isso foi de ontem, tá? Hoje é dia 17. Então, assim, ó, mulher, 77 anos, tá? No caso aqui, isso aqui é um hemograma lá de Santa Catarina, chegou para mim aqui, tá? Então, mulher, 77 anos, edema agudo de abdômen, tá? Então, esses dados foram tirados do prontuário eletrônico, tá? Vertigem, fraqueza, sensação de desmaio, tá? E foi pedido uma proteína C reativa que deu 106, tá? Tudo bem então? Mulher, 77 anos, edema agudo de abdômen, vertigem, fraqueza, sensação de desmaio, tá? Então, pediram o hemograma, tá? Então, vamos lá. Leucócito 13.500. Então, uma leucocitose, né, comunzinha, não diz nada, tá? Depois, plaquetas, né, que é o principal item do hemograma, onde ele deveria começar. 42 mil. Bom, então isso aí nos assinala alguma coisa, tá? Depois, vamos para o VCM, tá? 96. Então, como é que eu vou entender esse 96 de VCM com 7,3 de hemoglobina, tá? RDW de 13, né? Melhor que o nosso, tá? Ou seja, isso aqui é uma coisa de tempo, tá? E esse VCM aqui, eu já vou pensar em macrocitose, pensar, tá? É para onde eu vou dirigir o meu raciocínio. Ele não é macrocítico, tá? Mas é para onde eu vou dirigir, certo? Tudo bem, tá? Hemoglobina de 7,3, RDW de 13, ou seja, isso aqui é uma coisa de tempo, tá? E essas hemácias não sofreram nada, tá? A medula na parte vermelha não sofreu nada, tá? Isso é uma coisa de tempo já. O diferencial, certo? Então vamos lá. Segmentado 18, entre bastão e IG e granulócito deu 7, monócitos 41, tá? Então aí já ficaram os dois pés atrás, não só um. Eusino 2, basófilo 15, tá? E entre os linfócitos dariam os 22, 23, tá? Bom, aí o que nós temos aqui, tá? Um flag que deu dizendo que está tudo, nada disso eu consigo definir. Notem que ele asteriscou todos, tá? Todos estão asteriscados. Veja que o leucócito não está. Agora o diferencial está asteriscado. E ele deu esse flag aqui, tá? Aqui, como o equipamento emitiu, tá? Esse scatter aqui e aqui o citograma de plaqueta que fecha com os 42 mil, tá? Vejam que eu botei aqui de novo, ó, edema agudo de abdômen, vertigem, fraqueza e sensação de desmaio. Tudo bem? Tá? Então, o que eu botei aqui? De novo, e só para mostrar como normalmente é, tá? Então, qual é a célula que tem aqui? Então, aqui, ó, linfócito, basófilo, tá? Monócito, neutrófilo e aqui eosinófilo. O que tem nesse aqui da paciente? Absolutamente nada, tá? Ou seja, juntou uma massa só e sem contar essa dispersão toda aqui. Então, o que a gente tem que pensar? Quando asterisca tudo, quando dá flag de tudo, tá? Tá na cara que nada disso o equipamento, nada que está aqui é verdade, tá? Isso é a primeira coisa que tem que se pensar sempre, tá? Segunda coisa, esse tanto de monócito aqui, que eu já vou adiantar, né? Porque eu sou ansioso, infelizmente foi o que saiu no resultado, tá? Esse hemograma foi liberado com 41 monócitos. Tá, e o que mais? Esse tanto de basófilo aqui, tá? Basta ver que é impossível, aqui está tudo misturado, tá? Então vejam, o equipamento deu 41% de monócito e 15% de basófilo. É óbvio que ele não conseguiu definir nada,
tá? Então é evidente que eu tenho que fazer lâmina. Foi feito? Foi. Mas sei lá o que contaram que o aparelho disse que era para contar. E a função do aparelho ainda mais quando está aqui, é eu que tenho que desconfiar do aparelho. Eu que bato o martelo. Ah, mas se for banco de imagem, meu equipamento tem banco de imagem. E mesmo que ele dê alguma coisa assim, eu tenho que olhar a lâmina ainda, tá? Eu tenho que olhar a lâmina ainda. Então aqui, ó, o que esses flags querem dizer? Tá? Que eu tenho problema nos 5 leucócitos, neutófilo, linfócito, monócito, eosinófilo, tá? Depois, o D tem algum problema no diferencial, tá? Pode ser que tenha desvio esquerdo, tá? Tá tudo misturado aqui. F, células frágeis, ó, começou. Isso eu quero. L, linfócito anormal, certo? Tá? Então ele colocou coisas em alguma área aqui que ele disse assim, ó, eu não garanto bem o que é isso aqui, tá? Eu não sei bem o que tem aqui no meio. E depois ter muitas alterações, tá? Basta ver que ele asteriscou todo o leucograma, tá? Bom, então normalmente o que tem aqui? Veja que nós nem chegamos na lâmina ainda, tá? Nós temos linfócitos frágeis, que é comum leucemia linfóide crônica e alguns linfomas, tá? Células atípicas, certo? Então o que ele está querendo dizer aqui? Ó, eu não sei o que é, mas eu só sei que não é célula normal. Ou seja, fora dos padrões de default que o equipamento dá para células não atípicas. Ou seja, quando ele deu esse flag aqui, ele disse tem célula atípica. Qual que é? Eu não sei. Eu só sei que elas não são típicas. Tá? Então, isso é importantíssimo, certo? E também as outras alterações que tem debris, ou seja, resto de célula. Aqui debris entra resto de célula, pode ser agregado de plaqueta, leucócito agrupado, entra um monte de coisa. Debris, ou seja, ó, tem uns restos lá que eu não consigo definir tamanho, eu não consigo definir estrutura. Tá? Então, vejam, nós estamos falando só de olhar o scatter, só de olhar o resultado do hemograma. Nós não fomos para a lâmina ainda. Ou seja, quando acontecer uma coisa dessa, é óbvio que tem alguma coisa muito importante. E não é qual é o hemograma que vai me dar 41% de monócito, 15 de bastão com 13 mil. Hã? Não existe esse hemograma. Esse hemograma não existe. Então tá na cara, tanto é que está asteriscado. Então, qualquer equipamento que asterisca, está na cara que ele não disse, ele não sabe que esses percentuais são reais. Aí vamos para a lâmina. A lâmina foi feita, segundo me contaram, com corante rápido, né? Que a gente sabe, né? Desculpa a expressão chula, mas é o que tem que ser dito, a porcaria que é, tá? Então veja essas hemácias aqui, ridículas. Mas esses linfócitos, tá? Isso aqui são linfócitos, ó. Aqui é um linfócito normal, pequenininho, ó, compara com a imagem aqui. Agora, olha o tamanho desse aqui. Aí, o que aconteceu? Além da morfologia, a coloração enganou, porque aí, ó, olha ali os vacúolozinhos, ó. Ah, isso é comum de monócito, tá? Ah, olha ali também tem. Tá, mas só um pouquinho. Ó, aqui também tem, ó. Não, só um pouquinho. Olha a cor do citoplasma, para começar. Olha a relação núcleo-citoplasma. Esse citoplasma aqui, esse núcleo aqui é mononuclear, tem uma relação núcleo-citoplasma muito grande. E o que começou a aparecer aqui? Indentações. Ó, aqui tem uma leve, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem. Ó, esse aqui então tá bem certinho, ó, um lóbulo aqui e outro lóbulo aqui, tá? Veja esse grandão aqui do canto, ó, bem rachado no meio. Ou seja, isto aqui não é monócito, tá? Isso aqui não é monócito. Longe de ser blasto, essa cromatina não tá frouxa, não deu para ver nucleolo, tá? Vejam que tem uma heterogeneidade de tamanhos, tá? Então isso é importante. Então o cara tem que analisar todo o contexto, né? Cadê os basófilos aqui? Tá na cara que não tem. E aí então, o que eu coloquei aqui, ó? Esses três aqui são monócitos. Veja que eu procurei uma coloração meio parecida, ruim, diga-se de passagem, parecida, ó. Tá? Olha a cor das hemácias. Então, isso aqui é um monócito,
Isso aqui é um monócito, isso aqui é um monócito, isso aqui é um monócito atípico. Se ele é reativo, é displásico, eu tenho que olhar o conjunto da obra. Então, ele só não é típico como esses três, mas ele é um monócito. Então, compara com essas outras células aqui, tá? Da paciente, tu vê que isso aqui não é monócito, tá? Certo? Não, mas o aparelho deu. Não, o aparelho ele não deu. Não é assim que se interpreta. O aparelho não deu. O aparelho disse não é monócito. Agora, tem coisas aqui no meio que eu não consigo definir, eu não consigo separar, dizer se é monócito, se é linfócito atípico, se é granulócito imaturo. Eu não consegui separar. É isso que o equipamento te disse. Então, estas células aqui são linfócitos linfomatosos, tá? E aí, para terminar, eu trouxe de novo aqui, ó, o que significa uma PCR? Mas só quero chamar a atenção de uma coisa. O médico pediu PCR aqui em função do abdômen agudo e ela deve ter dito que tem dor. E ele achou que fosse um processo inflamatório infeccioso no abdômen. Não, não é. Tá? Ele atirou numa coisa e acertou noutra. Essa proteína C dessas alturas significa isso aqui, ó. Fiz questão de trazer. Atividade do tumor, tá? Esse tumor está muito grande. Não duvido que esse abdômen agudo seja de esplenomegalia. Estágio avançado da doença, por quê? Porque não tem mais plaqueta e o VCM está querendo começar a aumentar. E a anemia está importante, tá? É uma anemia que a paciente certamente tolera. Cuidado, que essa fraqueza, sensação de desmaio, não é por causa de 7,3 de hemoglobina. Isso é por causa do linfoma. Tá? Toda alteração metabólica do linfoma, não tem nada a ver com anemia. Pode estar ajudando? Pode, mas não é essa a causa, tá? Tem que ficar bem claro. Acima de 60 reflete caquexia, é aí que eu quero chegar. Então, essa paciente está sentindo essas coisas aqui, que parecem problemas de anemia? Não, isso aqui em anemia, tu só vai sentir isso aqui quando a hemoglobina cair ou abruptamente, eu tinha 13 e passei para 7, tá? Ou se a hemoglobina cair de 5, 5,5. Aí sim. Antes disso, o organismo tolera, tá? A maioria dos pacientes é assim. Então, essas coisas que ela está sentindo é em relação à caquexia que ela está sentindo, que o linfoma fez com que essa proteína C aumentasse tanto, ou seja, que o organismo reagisse. Então, gente, para fechar, por que eu insisto tanto que para fazer uma boa lâmina tu tem que conhecer doença? Porque tu terias que ir para o telefone e conversar sobre isso aqui, tá? Porque essas células aqui não são monócitos. Essas células são linfócitos linfomatosos. E o aparelho te ajudou muito bem. Ele te disse, ó, eu não sei nada do que esse diferencial que eu fiz aqui, eu não sei nada sobre ele. É isso que está escrito ali. Tá? E outra, 41 monócitos com 15 basófilos, da onde? Eu sempre digo, toda vez que um leucograma tivesse um monte de basofilia, independente se vir muito flag ou não, está na cara que ele não sabe o que é. Ele não sabe. Então, tu vai ter que olhar a lâmina, tu vai chegar lá, tu vai ver que não tem nenhum basófilo. Tá? Então, tá? Infelizmente saiu, esse hemograma saiu com esses 40 monócitos aí, tá? Vamos esperar as próximas, assim que eu tiver alguma coisa eu trago, mas por favor, gente, tá? Vamos cuidar isso aqui. O aparelho, ele é o meu amigo, é meu amigo. Agora, quem decide sou eu, não é ele, tá? E mesmo usando essa coloração péssima aqui, dá para ver que os leucócitos não são monócitos, tá bom? Obrigado, então, vamos se ligar, hein?